o Brasil aí entre a China, né, e os Estados Unidos. E o Brasil está mais bem situado, ou está mais situado com o quê? Com China, com os Estados Unidos, e também já vou emendar também com a União Europeia, né, já que o senhor trabalhou bastante ali nas negociações do Mercosul com a União Europeia, então fica à vontade para compartilhar conosco a sua experiência naquelas negociações que, acredito eu, duraram mais de 20 anos, né, uma longa negociação. Acho que começou no tempo do Fernando Henrique, não foi? Exatamente, exatamente. E, então, eu, quando era ainda recente na carreira diplomática, eu servi na missão do Brasil em Bruxelas, que acompanhava esse assunto, que fazia o meio de campo nessa negociação. E eu estava lá no dia em que foi aprovado o mandato negociador da União Europeia, que então permitiu à União Europeia negociar com o Mercosul, que foi em junho de 1999. E eu trabalhei nisso. E exatamente 20 anos depois, né, em junho de 2019, no mesmo dia, agora não lembro o dia, acho que era 19 ou 20 de junho, uma coisa assim, mas exatamente no mesmo dia, 20 anos depois, eu estava em Bruxelas, chefiando a delegação brasileira como ministro, junto com a ministra Tereza Cristina também, e pessoas do Ministério da Economia, para concluir, que a gente achava que era a conclusão da negociação com a União Europeia. Depois os europeus deram para trás, com todo tipo de pretextos e tal, mas foi um esforço que a gente, ao qual nós demos muita prioridade ali no começo do governo Bolsonaro. E ele tinha justamente com algo que então, o senhor mencionou, que é a questão de quem é o Brasil, né? Essa questão de alinhamento, digamos, com blocos, ela depende da resposta a essa pergunta fundamental, né? Quem é o Brasil, quem nós somos, quem nós queremos ser. Porque se a gente conceber que o Brasil é simplesmente um lugar, uma terra, onde algumas pessoas por acaso moram, né? Tanto faz. Mas se a gente conceber o Brasil como uma nação inserida numa determinada civilização, uma civilização ocidental, que tem tudo a ver com o livro aí de História Eclesiástica que o Gabriel estava mostrando, por exemplo. Lembra você a promoção imperdível nessa coleção de História da Igreja que a editora Caravelas acaba de lançar. Só vai até dia 24 de abril, aproveite. Clique no link que está na descrição, no QR Code que aparece na tela. Se nós concebemos o Brasil, portanto, como uma nação pertencente a uma determinada civilização, uma nação que tem uma vocação pela liberdade, pela democracia, desde o seu início, né, que tem uma vocação pela economia de mercado também, ou seja, tanto liberdade econômica quanto liberdade política. Então, nós veríamos, a partir dessa identidade, que o Brasil teria muito mais a ver com o grupo dos países que são democracias, que são, na maioria, baseados na civilização ocidental, que são economias de mercado, né? E isso, durante muito tempo, foi negado ao Brasil, né? O que acontece há muito tempo, as elites brasileiras, elas começaram a achar mais graça, digamos, nos blocos totalitários, desde o tempo do bloco comunista, né? E então, com a desculpa do Brasil ficar neutro, né, acabou se promovendo um afastamento do Brasil para longe da sua casa de vocação, que é o Ocidente democrático, e para perto de diferentes projetos totalitários. Acabou a União Soviética, mas não acabou o comunismo, continua existindo o projeto totalitário encabeçado por um país que hoje é muito mais poderoso que era a União Soviética, que é a China, né? E o que a gente nota é uma tendência, infelizmente, das elites brasileiras de se aproximarem desse projeto totalitário e se afastarem de um bloco democrático, né? Então, eu sempre disse, o Brasil está desalinhado de si mesmo quando ele se insere, como está acontecendo, num bloco totalitário capitaneado por China, que tem também a Rússia, o Irã e outros. A gente deve ver, eu acho que as questões no seu conjunto, não simplesmente uma questão de comércio, dos números de comércio daqui e dali, né? Mas qual é a proposta, qual é o projeto de nação. E hoje, infelizmente, nós não temos um projeto de nação, nós temos um projeto de uma elite que quer se perpetuar no poder e para a qual é muito mais conveniente a associação com a China, sobretudo, do que com
os Estados Unidos. Nós procuramos quebrar esse ciclo lá em 2019, 2020, até começo de 2021, né? Não porque nós tenhamos uma simpatia assim, gratuita pelos Estados Unidos ou nenhuma antipatia pela China, não, é porque, né, se você olha, a gente quer ser um país democrático, quer ser um país totalitário? Não, eu acho. Né? Então, vamos criar uma aliança com as grandes potências democráticas. União Europeia também, fechamos esse acordo lá em 2019, a própria União Europeia depois deu para trás, porque a própria União Europeia está um pouco em dúvida existencial. Mas, então é isso, é uma questão de identidade, né? Muito mais do que simplesmente de economia. Aqueles que querem associar o Brasil ao projeto totalitário, eles adoram trazer esse argumento econômico, porque a China está crescendo mais que os Estados Unidos, ou menos, quer dizer, então você direciona a sua identidade de acordo com os números da balança comercial? Acho que não deve ser assim, né? Além do que, a balança comercial, né, brasileira é cada vez mais dependente da China, isso também não é uma boa, não é algo que seja economicamente saudável, né, porque é uma economia que vai entrar num período de instabilidade, a China, né, cuja associação não promove a competitividade tecnológica do Brasil e outras coisas. Então, acho que esse é o cenário, né, de um país que poderia ser, não um agregado, mas um protagonista dentro de um grande bloco democrático ocidental, mundial, mas que tem optado, por causa dos interesses das suas elites político-econômicas, por ser realmente, aí sim, um serviçal dentro de um projeto totalitário. Ministro, quando que a China passou a ser vista pela diplomacia brasileira, indiferente de contexto ideológico, mesmo dentro do ambiente do Rio Branco, como uma potência, uma coisa que não poderia ser ignorada? Porque há 30 anos atrás, a China não tinha essa força, né? Quando é que ela surgiu assim, não, agora a China está importante, nós precisamos tomar cuidado com ela, ou fazer acordo ou não? Quando é que ela começou a ser vista dessa forma aqui no Brasil, dentro da diplomacia brasileira? Olha, eu acho que a virada se dá no começo do primeiro governo Lula, tá, em 2003, que já trouxe uma visão estratégica muito nociva, mas muito consciente disso que eu falei, de afastar-se dos Estados Unidos e do mundo democrático e aproximar-se de um mundo totalitário. Um momento que coincide também com não o começo, mas com a afirmação da ascensão chinesa, que se dá muito em função da entrada da China na Organização Mundial do Comércio no ano 2000. No ano 2000, a China se configura como uma potência econômica, e em 2003 chega ao poder um projeto de poder no Brasil. Assim, vamos colocar uma pedra, digamos, na relação tradicional do Brasil com os Estados Unidos e vamos partir para a China, né? Então começa uma inversão muito grande das nossas correntes de comércio, investimentos, de relacionamento econômico, de maneira consciente, de maneira deliberada, por parte de um determinado projeto de poder. Então, o governo Lula, ele mata o projeto da área de livre comércio das Américas, que poderia, né, ter nos aberto aí mercados em condições muito boas nos Estados Unidos e em todo o continente americano, e ele congela as relações, as negociações Mercosul-União Europeia, que tinham começado no ano 2000, 99, 2000, mas então ele congela, basicamente. Participei disso, assim. Tentava-se fazer um pouco um faz de conta, mas, na verdade, ele congelou. Ao mesmo tempo que começa uma grande abertura para o mercado chinês, para a relação com a China, né? Essa relação, ela atendeu a dois objetivos. O objetivo por parte desse novo sistema que estava se formando no Brasil, né, que é a aliança da esquerda com, digamos, o centrão, com a velha oligarquia política brasileira, por que eles não queriam uma relação preferencial com os Estados Unidos, com a União Europeia, com o Ocidente Democrático? Porque é uma relação econômica, digamos, que é econômica, no sentido de que, olha, investimentos têm que responder a uma lógica de investimentos, a uma lógica de lucratividade, de eficiência, né?
Com a China é diferente. Por que eles gostam da China? Porque, né, investimentos, e a China começa nessa época a promover cada vez mais os seus investimentos no exterior, com a China é diferente. Com a China você consegue combinar, né, algumas coisas nos projetos de investimento, né? As companhias americanas, europeias, etc., japonesas, elas respondem aos seus acionistas, elas têm que prestar contas aos seus próprios processos de governança corporativa, que são muito estritos. As companhias chinesas são todas do Partido Comunista Chinês, né? Todas obedecem ao Partido Comunista Chinês, não tem governança corporativa, não tem nada, só tem atender os interesses do Partido Comunista Chinês. Então, a China é muito mais favorável a alimentar as práticas aí do sistema político brasileiro, que a gente sabe quais são e não preciso falar, né? Então, isso começa a se refletir. Claro, e aí é uma decisão política, né? Ou seja, política interna, qual é o projeto de poder que esse governo Lula, em sua aliança com o Centrão e tal, traziam. Era esse: vamos manter um regime, digamos, de concentração de poder e de transações aí, que a gente sabe como é que são. Disso decorre, né, um afastamento econômico e político também em relação aos Estados Unidos e uma aproximação muito grande com a China. E aí você vem a diplomacia para colocar um verniz nisso, né, fazer uma pintura disso, justificando. Então, os Estados Unidos estão caindo, o que está crescendo no mundo é a China e outros países emergentes e tal. Aí vem o conceito do BRICS, um pouco depois, a diplomacia brasileira agarra isso. Vem outras pessoas aí, inclusive muitas delas alimentadas por interesses chineses, nos meios intelectuais do Ocidente, dizendo, olha, o futuro é da China, o futuro é do mundo pós-americano, não existe mais a predominância dos Estados Unidos, a China que é o novo modelo e tal. E a diplomacia brasileira embarca alegremente nisso, porque é uma maneira de dar uma respeitabilidade, né, a uma opção que, eu vou dizer de maneira grosseira, mas é uma opção que é para roubar, né? O que é esse regime brasileiro quer roubar? O que facilita? A relação com a China facilita, a relação com os Estados Unidos dificulta quem quer roubar. Então, aí você pinta de BRICS, pinta de Sul Global, pinta de nova ordem, ou velha ordem, o que quer que seja, multilateralismo, multipolaridade, tudo isso é para preservar um mercado, né, guardado, fechado para as elites políticas brasileiras com as suas práticas tradicionais. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.